pessoal, bem-vindos ao nosso curso introdutório de EPINFO7. Eu sou Fernanda Brusadelli, enfermeira e epidemiologista de campo, professora de saúde pública e EPINFO e sócia da PROEP, a Associação Brasileira de Epidemiologia de Campo. Esse curso é uma parceria entre a PROEP, o Instituto Nacional de Saúde Pública de Cabo Verde, o Instituto Nacional de Saúde Pública da Guiné-Bissau e o Ministério da Saúde dos respectivos países, com o apoio da Vital Strategies e do CDC Atlanta. Nessa primeira aula, vamos falar sobre a introdução, instalação e o desenho de formulários no EPINFO7. Ao final dessa aula, o módulo, você será capaz, então, de identificar as funcionalidades principais do programa EPINFO7, baixar o programa, configurar seus novos idiomas através de uma tradução. Vamos também conhecer e aprofundar no módulo de criação de formulários, entender quais são os tipos de campos e atributos desses campos. Vamos criar, organizar e ordenar campos, salvar modelos de formulário e compreender também a importância de um uso de dicionário de dados na criação de um formulário. Além de tudo isso, gostaria de destacar, como epidemiologista de campo, mais do que uma aula sobre o software EPINFO, estaremos aqui para fazer uma relação entre o uso do programa e a prática da epidemiologia de campo. O que é o EPINFO? O EPINFO é um conjunto de ferramentas de livre acesso, chamado também de software. Ele é amplamente utilizado por profissionais de saúde pública e epidemiologistas em todo o mundo, para principalmente investigações de surto ou epidemias, gerenciamento de bases de dados de vigilância e aplicações estatísticas no geral. Aqui podemos ver, por exemplo, uma curva epidêmica que foi construída no EPINFO. Que ele permite, né? O que esse software é capaz de fazer? Então, ele permite a criação rápida de questionários customizados, a entrada de dados através de um computador ou um dispositivo móvel e a análise de dados com visualização rápida de resultados e elaboração de relatórios, que podem ser muito úteis para os profissionais de vigilância. Aqui vemos também uma foto do programa de epidemiologia de campo da Guiné-Bissau, onde era feita uma revisão em um livro de consultas, né? E toda essa busca de informação poderia ser depois registrada no programa EPINFO. Para entender um pouquinho mais como funciona o programa, vamos falar um pouco da origem dele, né? Então, o EPINFO ele cruza com o início da computação flexível na saúde pública. Em 1976, os epidemiologistas, então, do Centro de Controle de Doenças e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, usavam aqui nessa foto um microcomputador do tamanho de uma geladeira, né? Porque além da parte da frente aqui, a gente ainda tinha um grande volume de equipamento. Eles iniciam, então, uma construção de um programa que permitia, nesses computadores, a definição de perguntas, a inserção de dados e o resumo de resultados em forma de tabela, sem precisar, nesse momento, de um auxílio de programador. Então, seria já uma autonomia de profissionais de saúde pública para começar ao trabalho de coleta e análise de dados. A primeira versão é a versão DOS, né, que é lançada em 1986. Podemos olhar aqui o estilo, né, esse estilo aqui de uma tabela 2x2, elaborada no EPINFO nessa versão. Temos também uma versão bastante conhecida, que é a versão de 1998, que ela é chamada EPINFO 2000, já com alguns adicionais, novas ferramentas, e foi usada por bastante tempo, e muitas pessoas ainda usam ela. E em 2008 foi lançado também já o EPINFO 7, né? O EPINFO 7 é o mesmo que a gente trabalha até hoje, sendo que estamos hoje com algumas novas versões, então ele tem um outro design. A versão atual do programa é o EPINFO 7.2.6. Queria destacar que essa é uma versão liberada em outubro de 2023, então dependendo de quando você está, né, escutando essa aula, a gente pode ter alguma versão. Geralmente as versões têm poucas modificações de uma para outra, principalmente algumas correções de alguns erros. O EPINFO, então, ele é composto por ferramentas ou módulos, né? E as principais são criar formulários, gravar dados, criar mapas, calculadora estatística.
Temos também os dois módulos de análise de dados, que são análise clássica e painel de análise. E durante esse curso, vamos ver algumas dessas ferramentas e módulos de maneira mais aprofundada e vamos comentar sobre a existência de algumas outras. As vantagens do uso do AppInfo, né? Ele é um software livre, significa que ele é de graça, né? Ele pode ser baixado por qualquer pessoa. Ele é fácil de usar e ele é flexível. Isso significa que ele é leve e ágil para responder rapidamente situações de emergência, ao mesmo tempo que ele é robusto para realizar uma recolha de dados em larga escala. Não é preciso muito conhecimento em informática para usar o AppInfo, para instalar ele, né? Ele possui opções de uso em diferentes idiomas, então é possível traduzir também, quem prefere usar no seu próprio idioma. E ele possibilita, né, os gestores do programa possibilitam uma constante correção de erros, que é realmente essa atualização das versões disponibilizadas, né? Como eu citei, algumas versões são atualizadas mais ou menos a cada 2 anos, com algumas correções de erros sem grandes mudanças. Existe também bastante material de treinamento que é fornecido pelos gestores do programa, inclusive já temos bastante material aí em português. Alguns aspectos técnicos e requerimentos para o uso do AppInfo é ter um sistema operacional de Microsoft Windows XP ou superior, ter também um Microsoft Net Framework 4.0 ou superior. Isso já vem geralmente nos computadores um pouco mais novos ou pode ser instalado naqueles computadores mais antigos. É recomendado também que se tenha um computador com um bom processador e o AppInfo atualmente ele é disponível para ser usado no computador, na versão Windows, para celulares, né, Android e atualmente também para iPhones, e também é possível utilizar atualmente o AppInfo na web ou nuvem, né, através de uma nuvem que fica totalmente online o nosso dado. Vou dar algumas instruções aqui sobre como baixar o AppInfo e ao final a gente vai ver uma demonstração prática de como fazer isso, né? O programa ele é disponibilizado na página do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que é o CDC. Então, a gente pode digitar isso no Google, vai aparecer para a gente, né? Então, vocês podem colocar lá, download AppInfo, baixar AppInfo. Fiquem atentos que vocês estão na página oficial mesmo do programa para ver as últimas versões. Para baixar para o computador, para usar ele no Windows, a gente tem duas versões, né? Sempre uma versão zipada, é a versão em zip, ou essa versão de instalador. Nesse curso, a gente recomenda sempre baixar a versão zip, tá? Ela é uma versão mais leve, ela é uma versão mais fácil de ser instalada e ela é completa, né? Essa outra versão aqui precisa de um administrador, muitas vezes não aceita a tradução. Então, a gente vai recomendar aqui que nesse curso vocês façam mesmo o download do arquivo zipado. Para a gente entender um pouquinho, então, depois de tirar esse arquivo do zip, a gente vai ter uma pasta, né? E essa pasta vai ser chamada mesmo de AppInfo. E dentro da pasta do AppInfo, a gente vai ter vários arquivos e documentos, tá? Então, vocês vão ver aqui pastas de configuração, de projetos, de templates, que são modelos. Eu gosto bastante de destacar a pasta de projetos, porque na pasta de projetos estão já algumas bases de dados existentes que são usadas em treinamentos, inclusive eu vou citar um formulário dessa pasta hoje, e é para ela que são armazenados os projetos que a gente for criando, né? A gente tem a opção sempre de mudar o caminho para salvar, mas geralmente um projeto ele busca esse caminho automático de ser salvo dentro da pasta de projetos do AppInfo. Se eu abrir a pasta, eu vou poder ter acesso aqui a outros projetos que são realmente bases de dados já existentes que são usadas hoje em treinamentos. O conteúdo de um projeto do AppInfo 7, ele é composto por dois tipos de arquivo, um MDB e um PRJ, né? Essas são as duas extensões desses arquivos ao criar um projeto em AppInfo. Então, se você pretende mandar os seus arquivos de AppInfo para abrir um formulário em outro lugar, lembre sempre que você tem que ter os dois arquivos enviados ao mesmo tempo, eles só funcionam juntos. Abrindo o AppInfo, né? Então, ao clicar então nesse launch, a gente já poderia abrir diretamente e ter o programa executado. Mas uma dica adicional aqui é que a gente pode também criar um ícone, né? Para isso já está na nossa área de trabalho e assim o programa vai ser acessado mais facilmente quando a gente quiser trabalhar com ele. Isso é feito através do botão direito
clicando com o botão direito, você pode ter o seu aplicativo enviado para a área de trabalho. A página inicial do App Info, então, ela vem com esse menu e vocês vão observar que no primeiro momento ele é um menu totalmente em inglês, né? É a versão padrão do programa. E aí, para fazer a alteração do idioma, a gente vai fazer aqui com vocês. Ela é bem fácil, ela pode ser feita através de alguns passos. E a gente seleciona, começa a fazer essa tradução através desse ícone aqui que chama Language, aqui embaixo, né? Que é a linguagem, o canto direito inferior do menu principal, como destacado aqui. Quando abrimos essa parte da tradução, a gente vai ver que a gente já tem uma tradução padrão para alguns idiomas, por exemplo, o espanhol e o francês. E a gente não tem aqui para o português. Então, para a tradução do português, a gente ainda precisa seguir mais um passo, que é importar um arquivo de tradução que está disponível também no site do CDC. Então, eu gosto de mostrar sempre para vocês aqui onde que está esse arquivo. Então, ele está lá também na página do App Info do CDC, e ele é algumas vezes até atualizado, né, para correção de erros também. Então, a gente vê aqui que a gente tem dois arquivos em português, a gente vai baixar um arquivo aqui mais recente, que é o 7.2.0.1. A gente também vai baixar ele numa versão zipada, e aí a gente tem que descompactar ele também para poder importar ele para o nosso software. Quando eu tenho, então, a versão já baixada, eu posso, lá na language mesmo, na linguagem, abrir as opções de linguagem e clicar em importar traduções, import translations. Aqui a gente vai também selecionar, então, um idioma, que a gente geralmente aqui vai falar o português brasileiro, né? Algumas palavras que mudam, na verdade, tem vários tipos de português aqui. Se você estiver vendo esse curso, fazendo esse curso de outro país, então você pode escolher o seu próprio país. E a gente vai buscar aqui na fonte de dados aquele arquivo que a gente baixou lá da página do CDC, que é um arquivo de tradução, né? Então a gente busca ele aqui conectando a fonte de dados e a gente busca onde ele está salvo lá numa pasta já descompactada. Esse arquivo, então, vai aparecer aqui para gente como Cultural Resources, aqui nessa explorar a fonte de dados. A gente clica OK e ele vai aparecer na lista de linguagens disponíveis, tá? Então, para fazer ele funcionar já em português, eu tenho que clicar aqui na linguagem portuguesa, né? No português do Brasil, e clicar em aplicar aqui embaixo. Apply, na verdade, tá em inglês, né? Então, vai estar em Apply. A gente vai perceber que quando a gente clica em Apply, a janela vai sinalizar que o programa deve ser reiniciado para que a troca de idioma ocorra, tá? Nesse momento, vocês podem fechar o programa, abrir novamente, ele já vai estar traduzido. Agora a gente vai ter então uma página inicial em português, né? E aí a gente vai conhecer um pouquinho os itens dessa página aqui, porque tem algumas coisas interessantes para a gente. Então a gente consegue, pela página inicial do programa, acessar as configurações. Então a gente tem esse botãozinho aqui, né? É onde a gente consegue acessar algumas configurações. A gente também acessa a página aqui do App Info, essa página que eu mostrei para vocês, para fazer instalação, buscar novas versões aqui no lado de baixo, né, no canto inferior esquerdo. E aqui, no canto inferior direito, a gente vai ter, então, a versão atual do programa, né? E também aquela parte de idioma que no meu aqui observem que já está como idioma português do Brasil, né? Que ele já está traduzido. A gente vai então entender um pouquinho. Esse item aqui de configurações é onde tem algumas opções de configuração do programa mesmo, né? De análise, de tradução também. A gente pode acessar a tradução aqui de novo. Também quando a gente está trabalhando no programa usando a nuvem, aqui a gente tem algumas coisas de configuração da nossa nuvem, né? E o que que a gente tem aqui também, ó, então essas são as principais opções aqui que a gente vê, né? Que são essas configurações gerais. E o que a gente tem aqui também é um item de conteúdo de vídeos educativos. Então, clicando aqui no conteúdo, a gente também vai acessar diretamente a página do CDC. E lá vai ter o guia do usuário para vocês. Por isso eu falo que o App Info é um programa que já tem bastante conteúdo para se atualizar, para estudar, para correção de dúvidas, erros, né? Então, esse site aqui, ele também disponibiliza para a gente
vídeos, exemplos, e aí, além do guia de usuário, tem uma parte também que está em português, né? E aí tem várias informações ali que eu chamaria de informações complementares quanto ao uso do programa, e vocês podem explorar. No menu principal, nessa aula, então, especialmente a nossa primeira aula, a gente vai agora conhecer o criar formulários, né? Então, a gente vai trabalhar com esse primeiro módulo, e nele a gente vai conhecer como criar ou abrir um projeto, né? Iniciar o uso do programa. A gente vai conhecer também os tipos de campos que existem, quais a gente pode criar, e os atributos e configurações desses campos, tá? Quanto então à criação de formulários, né? E a gente, quando entra nesse primeiro momento, nesse módulo, a gente vai conhecer então aqui essa tela inicial, que é uma janela, ele chama aqui de design de formulários, né? A gente vai ter então um menu principal. Aqui a gente pode criar novos projetos, abrir alguns projetos que já existem e também configurar um pouco a nossa página, acessar algumas ferramentas de formatação e tudo isso. A gente vai ter aqui, numa segunda parte que chama explorador de projetos. Geralmente, se a gente já tivesse um questionário, vai aparecer os campos, mas nesse momento a gente tem aqui modelos já gravados, né? E a gente tem uma terceira parte aqui, ó, que chama Canvas, né? Devido à tradução, não ficou uma tradução totalmente para o português, mas isso significa tela ou painel. Vocês podem entender isso daqui como se fosse uma folha de Word mesmo, né? Uma tela onde a gente vai criar o nosso formulário, onde a gente vai editar ele. Então, a gente vai abrir um projeto já existente só para mostrar para vocês como que fica essa tela, essa janela aí, quando a gente já está com um formulário que já foi criado antes, né? Então, eu vou abrir um projeto que está lá na pasta projeto, vocês podem abrir também. Eu vou trabalhar agora com esse projeto Ecole aqui, só como um exemplo. E aí vocês clicam nele, vai clicar no formulário do Ecole também. E aí vocês vão ver aqui que ele tem algumas configurações dessa página agora que mudaram, né? Então a gente vai notar que sempre a gente vai ter aqui em cima o nome do projeto e o nome do formulário. Nesse caso, Ecole é o projeto, o formulário chama Food Store, ou História Alimentar. Essa é uma história de um surto de intoxicação alimentar por E. coli, né? E é uma base de dados já existente de um surto real que a gente usa para dar alguns treinamentos, analisar alguns dados. A gente tem aqui também, nessa parte do lado esquerdo, o explorador de projetos. Então, numa primeira parte, a gente tem os formulários, as páginas, né? Nesse caso aqui, a gente tem um formulário com 2 páginas. Aqui embaixo, a gente tem todos os campos. Esses são os campos que a gente pode criar no App Info. A gente vai falar deles com mais detalhes daqui a pouco. E a gente tem aqui na parte de baixo também o que a gente chama de modelo, que é a criação de modelos, né? Então, a gente pode criar modelos de formulários também, com alguma parte que a gente usa sempre. Por exemplo, se a gente já tem um padrão de dados socioeconômicos que a gente sempre coleta, a gente pode deixar uns modelos de formulários prontos também. Aqui a gente pode modificar o campo, né? Mas a gente não insere dados. Esse é um módulo realmente de criação de formulário mesmo. Então, aqui a gente olha para esse formulário que eu abri, para vocês darem, né, uma olhada, vocês vão ver que tem diferentes tipos de campo. É uma configuração limitada, mas que dá para deixar, ó, com símbolo, com letras diferentes, né? Dá para fazer um layout assim, para que não seja um formulário também tão simples, né? Tão simplificado. A gente consegue ver aqui também que a gente tem variáveis, ó, de diferentes tipos. Vocês estão vendo que aqui a gente tem uma lista suspensa, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A gente tem aqui também, por exemplo, na variável raça, esse tipo de variável de cheque, né? Onde você vai ter a resposta sim ou não, e outros tipos de variáveis aqui, como de texto, de número e tudo isso. Quando a gente começa, principalmente, a trabalhar com um formulário que já está feito e a gente quer conhecer ele mais, a gente tem uma ferramenta que a gente usa sempre em epidemiologia também, e na vigilância, principalmente, que é chamada de dicionário de dados, né? Em alguns momentos a gente trabalha isso de forma mais ampliada e chama até de instrumento de preenchimento, né? O dicionário de dados, ele é uma lista, né? E ele é uma lista que apresenta para a gente os nomes dos campos que a gente tem num formulário, numa base de dados, a descrição desses campos, o tipo de campo, né? E as configurações que esses campos têm. Isso é muito importante, né, para a gente já conhecer os bancos antes da gente começar a analisar uma base de dados
ou antes da gente começar a digitar um formulário, a gente sempre explora mesmo o dicionário de dados, porque ele nos ajuda a revisar mesmo o conteúdo desse banco. No AppInfo em geral, eu sugiro sempre que a gente use bastante o dicionário de dados para revisar o trabalho que a gente está fazendo, para ver se a gente colocou os nomes dos campos corretamente, se tem alguma configuração que não deveria estar ali, e tudo isso. Para acessar o dicionário de dados no Criar Formulários, a gente vai nas ferramentas e clica em Dicionário de Dados, tá? Então, o dicionário de dados vai aparecer assim. Ele é, então, como eu falei, uma lista mesmo de cada campo, tá vendo? A gente tem uma ordem de tabulação dos campos aqui, ó. Todos esses campos estão na primeira página. Esse daqui, o prompt, é o nome mesmo que está escrito lá no formulário, mas além do nome que está escrito no formulário, a gente tem o nome da variável mesmo, o nome do campo, que é o que vai aparecer na análise de dados, que é o name aqui, ó. Então, na base de dados, a gente tem uma versão resumida desse campo ali, né? Dessa pergunta, dessa questão que a gente coloca no formulário. A gente tem aqui também os tipos de campo, né? E aí a gente tem ele aqui também como, ó, título, número, data, grupo, valores legais. E a gente vai conhecer um pouquinho mais eles daqui a pouco. E aqui um pouquinho de formatação, configuração, ó. Vocês veem aqui que a gente tem uma variável de data, que é a data da entrevista, e aqui ela está em mês, dia e ano. E a gente tem aqui um intervalo, um end, né? Que é um intervalo de datas. Então, isso aqui eles chamam de informação especial, mas nada mais é do que alguma configuração que foi incluída nessa questão aqui, ó, nessa variável número 7, no campo número 7. Daria para imprimir e para usar esse dicionário de dados também. Ele é uma boa estratégia para a gente mandar para ser revisado também quando a gente não quer mandar a base de dados. Então, a gente mostrou um pouquinho como que é o módulo, o que ele tem, né? E aí a gente vai criar, então, um projeto novo aqui. A gente vai ver como que cria um projeto novo para a gente, então, entender que campos a gente tem para criar um formulário. Então, a primeira coisa é destacar para vocês que em um projeto a gente pode ter mais de um formulário, tá? Então, às vezes a gente tem é como se a gente tivesse vamos pensar numa planilha de Excel. A gente tem o nome do arquivo de Excel, mas a gente tem várias planilhas lá embaixo, né? Então, às vezes a gente tem uma planilha ali de algum estado, de outro estado, uma província, e aí, às vezes, então, a gente equipara isso a como se fosse cada uma é um formulário. Então, é como se a gente tivesse várias bases de dados dentro de um projeto. Para criar um projeto, então, a gente vai ter que dar um nome para ele. Então, a gente cria aqui no novo projeto, é o ícone que a gente tem aqui abaixo do arquivo, e aí a gente nomeia o nome do projeto e o nome do formulário, tá? Isso é, então, a primeira coisa que a gente faz. É, A gente tem uma localização aqui também, que é onde o AppInfo vai guardar esse projeto. Como eu falei para vocês, ele é padrão de guardar automaticamente na pasta de projetos. O seu projeto novo provavelmente vai estar lá. Mas se você quiser mudar de lugar, você pode navegar aqui e buscar um outro lugar, tá? Aqui a gente vai, então, trabalhar só para mostrar para vocês, com um projeto que chama Aula App Info, né? E o nome do formulário eu coloquei Aula App também, para ficar mais fácil. Lembrando que a gente não coloca em base de dados acentos, espaços, caracteres especiais, então a gente costuma ter nomes curtos também. Então, se atentem a isso, que isso é bem importante, porque alguns softwares de análise já não aceitam isso mais, podem reconhecer algum erro na sua base de dados se você colocar acento ou alguns caracteres aqui. Então, para criar o campo, tá vendo que agora a gente tem aquela tela lá que ele chama de Canvas, né? A gente já tem o nome do formulário aqui, ó, ele é uma folha em branco. A gente vai começar então a escolher campos que a gente coloca nessa folha, né? E aí a gente vai, antes disso, então, conhecer quais são esses campos aqui, ó. O que que esses campos aqui têm de diferença, o que que eles têm de especial. E eu vou falar de cada um deles, então. Os campos, gente, eu gostaria de destacar isso, eles são provenientes de uma teoria básica de estatística, né? Então, a gente pensa num campo de AppInfo, pensando na variável que a gente quer ter, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma variável, lembrando lá dos tipos de variáveis que a gente tem, que são as quantitativas e as qualitativas.
Então, se eu tenho uma quantitativa, o que que eu vai ser possível? Vai ser possível calcular a média, o desvio padrão. Então, a gente consegue ter avaliadas medidas de tendência central e dispersão dessa variável. E isso só funciona para as medidas, para as variáveis para os campos que a gente criar aqui como quantitativos, tá? Que na verdade são os campos numéricos. E a gente tem os qualitativos também, que são aqueles campos com opções. São os campos nominais, pode ser dicotômico quando só tem duas alternativas. Ele pode ser ordinal ou não, significa que ele tem, as categorias têm uma ordem que importa ou não. Então, é sempre bom, assim, quando a gente começa a trabalhar com a criação de formulários, a gente pensar na estatística básica que a gente chegou até aqui para criar esses campos. Então, vamos conhecer os campos do criar formulários, né? Começando pelo campo aqui que a gente chama de etiqueta ou título. Ele é realmente um campo que permite que você especifique títulos ou que você dê instruções no seu formulário, né? Ele é um campo que não vai aparecer na sua base de dados e ele também não vai contar para digitação. Ele é somente um campo para criar instruções mesmo. E a gente tem os campos de texto, né? A gente tem o texto, que é um campo alfanumérico, você pode escrever até 255 caracteres dentro dele, e você pode ajustar o tamanho dele lá na sua folha. E a gente tem já também o texto maiúscula. É igual o texto geral, só que já na digitação fica automaticamente maiúsculo. Isso é bastante útil, principalmente quando a gente está usando dispositivo móvel, né? Que é mais difícil da gente ficar aumentando a letra. A gente tem também como campo de texto o que a gente chama de multilínea. É um campo também alfanumérico, mas ele aguenta mais armazenamento, né? Então, até 1 GB de informação você pode digitar nele, e aí ele é um campo que fica mais pesado na base de dados, mas que pode ser feito aqui. E aí a gente vai então para o campo que é o campo número, tá? E aí eu reforço aquilo que eu acabei de falar sobre as variáveis quantitativas, tá? O AppInfo só vai automaticamente calcular para você alguma medida central ou de dispersão se você tiver criado a variável como numérica, tá? Então, pode ser as variáveis discretas ou contínuas, e você pode indicar padrões ali. Você quer 2 dígitos, 3 dígitos, você pode configurar esse tipo de número que você vai digitar nele aqui. A gente tem o número de telefone, então ele é um campo pré-determinado para você coletar dados de número de telefone. Você pode escolher padrões também, mas tem alguns números internacionais que não se encaixam, então às vezes eu não recomendo. No Brasil, às vezes a gente coleta mais como numérico, né? Ou mesmo variável de texto, porque se tiver um número que tem um dígito a mais, um dígito a menos, isso pode prejudicar você ali depois na coleta. A gente tem o campo de data. Então, esse campo de data, ele também é alfanumérico e ele é pré-definido, né, para a gente recolher, então, as datas. Vocês vão ver que ele abre um calendário para você escolher a data, que você vai selecionar, ou você pode digitar essa data também. E esse formato aqui, por exemplo, dia, mês e ano, ele muda de acordo com o idioma do computador. Então, a gente vai ver que os computadores americanos, por exemplo, eles vão estar como mês, dia e ano. Mas os nossos computadores, né, em português, geralmente eles vêm como dia, mês e ano. A gente tem também um campo de hora para informação de tempo, né? Numa investigação, por exemplo, de surto, pode ser importante a gente coletar, por exemplo, a hora de consumo de um alimento, né? Ou a hora que você fica doente para você calcular o período de incubação depois. E ele é um campo também alfanumérico. Então, geralmente esse campo de hora ele vem com uma configuração de horas, minutos e segundos, tá? Com 2 dígitos para cada número. O data e hora é uma combinação desses dois campos, né? Então, você coleta uma data já perguntando qual é a hora ali. Eu destaco aqui que ele não é compatível com dispositivos móveis, então a gente toma cuidado também quando a gente cria esse tipo de campo, porque se for fazer uma coleta de dados através de um tablet, ele não abre. Bom, vamos então começar a falar dos nossos campos, né? De variáveis qualitativas, né? As categóricas. Então, a primeira delas é aquela que eu mostrei para vocês, que é uma caixinha, tá vendo? Ela chama aqui caixinha de seleção, em inglês checkbox. É como se fosse checar mesmo, fazer um check, né? Esse checkbox, gente, ela é uma variável qualitativa dicotômica, porque ela me dá duas alternativas, que é o sim e o não, tá? Então, na base de dados, a gente vai digitar ela, e aí tem uma coisa importante para destacar. Ele não tem valor em branco. Se você marcar ele, ele vai ser sim.
Se você não marcar ele, ele automaticamente se converte em um não, tá? Só tem duas opções de valores. E eu gosto de destacar que às vezes isso é importante para a gente pensar. Por exemplo, se você está coletando dados de uma variável como sintomas, e aí você está em dúvida se essa pessoa tem um sintoma sim ou não, às vezes você quer deixar em branco, né? Ou você precisa do não sei. E aí esse campo aqui não serve, porque se você não marcar ele, vai estar com aquela pessoa não teve aquele sintoma. Aí a gente tem, então, para corrigir um pouco essa limitação, o campo do tipo sim ou não. Ele vem para a gente na base de dados como yes ou no. Em alguns computadores ele pode aparecer como mais ou menos, isso pode ser configurado lá também nas configurações. Mas ele é um campo também dicotômico para selecionar sim ou não numa pergunta, né? Só que ele permite deixar o campo em branco. Se você não marcar nada, ele vai ficar uma resposta em branco. Essa é a diferença da caixa de seleção para o sim ou não. E aí, quando a gente precisa de mais opções, então, para aquelas variáveis categóricas, né, nominais, que a gente precisa de mais categorias, a gente vai ter algumas possibilidades de criação de campos aqui. Então, eu vou começar falando do campo opção. Esse campo opção, ele parece um botãozinho assim mesmo, ele é um botão de seleção. E aí a gente tem um conceito que se aplica a ele e a algumas outras variáveis que a gente vai ver aqui, que ele é para escolhas mutuamente exclusivas. O que que significa isso? Significa que é para aquela variável categórica mesmo que eu só posso escolher uma opção. Ele não serve para múltipla escolha, tá? Então, por exemplo, estado civil, ou você é solteiro, ou você é casado, ou você é viúvo. Você não tem as duas possibilidades ao mesmo tempo. Então, você pode fazer uma lista de categorias, mas você vai poder escolher só uma delas. Quando você exclui uma, quando você escolhe uma, você exclui as outras, né? Por isso que a gente chama de mutuamente exclusiva. E aí tem uma coisa bem importante desses campos categóricos que eu vou começar a falar agora para o campo opção. O campo opção, você vai criar as categorias, você vai dar um nome para cada categoria, mas na base de dados, essa categoria vai ser convertida em um código, tá? Então, o que que acontece com o campo opção? A primeira opção que você digitar ali vai ser a zero, a segunda vai ser a um, a terceira vai ser a 2, e aí em diante, né? Ele vai então criar automaticamente um código para aquela categoria. Então, se você escolher, por exemplo, aqui o estado civil que eu citei, se eu colocar solteiro, casado, viúvo, não vai aparecer essa palavra na base de dados, vai aparecer zero, e aí eu tenho que saber, eu tenho que ter lá meu dicionário de dados ou um instrutivo de preenchimento que me fale que o zero é o solteiro, que o um é o casado e que o dois é o viúvo, ou eu posso me confundir na hora da análise de dados, tá? Se nenhuma opção for selecionada, ele fica em branco e ele não é para variáveis de múltipla escolha. Se você quiser fazer múltipla escolha, você tem que fazer, por exemplo, a caixa de seleção para cada categoria ou o campo sim ou não para cada categoria. O campo de valores legais, ele é muito parecido, ele também é um campo para variáveis categóricas, né? Então, qualitativas, nominais. Ele cria também uma lista suspensa de categoria, não é mais um botãozinho, é uma listinha que você escolhe uma e você também só pode escolher uma vez. É uma das categorias e exclui todas as outras. Só que aqui, na base de dados, o texto que você criou vai aparecer completo. Na hora da análise, se você escreveu ali estado civil, solteiro, o solteiro vai aparecer na sua coluna lá da base de dados. Se você não quiser selecionar nenhuma, ele também permite ficar em branco e ele não é para variáveis de múltipla escolha. E aí, por fim, para falar do último categórico que a gente tem um que chama código descrição, que ele é praticamente uma mescla do campo opção com o campo valores legais. Então, o código descrição, ele também é uma lista suspensa, né, com as categorias lá, só que ele vem precedido por um código. Você escreve a palavra, mas com um código na frente, e na base de dados somente o código aparece, né? Você também só pode marcar uma alternativa, e no caso, por exemplo, desse exemplo de estado civil, por exemplo, solteiro, você teria que colocar, por exemplo, um S na frente ou um na frente. Ele é separado por um hífen. E na base de dados você só ia ver o S, ou só ia ver o 1, né? Ele também não é um campo para múltiplas escolhas, você só pode escolher uma opção. Vamos mostrar então, porque essa parte de campos categóricos ela é super importante, né? Então,
isso que eu acabei de falar sobre os três tipos de campo, que é o campo opção, o campo código descrição e o campo valores legais, queria mostrar para vocês aí como é que aparece na base de dados para ficar um pouco mais claro para vocês essa informação. Então, aqui eu criei de maneira simulada, é um exemplo simples, tá, gente? Uma variável de raça, tá? Então, a raça, ela nesse caso aqui, eu criei ela dos três tipos. Eu tenho uma raça do tipo opção, a primeira categoria para mim é branca, a segunda parda, a terceira é indígena. E aqui para valores legais eu criei dessa mesma sequência. Vocês vão ver que aqui no raça a gente só tem a palavra no valores legais e no código de descrição a gente tem um número, né, um hífen e a raça branca. Então seria, por exemplo, um é referente à branca, 2 é referente à parda e 3 é referente à indígena. Vamos mostrar para vocês, então, como que aparece, tá? Então, começando pelo valores legais, isso aqui é uma base de dados, tá, gente? Pensem como se fosse uma planilha de Excel, cada um é uma coluna aqui, ó. A linha 1 é meu primeiro registro, segundo registro, terceiro registro. Então, se eu criei lá o raça valores legais, o branco aqui, por exemplo, vai aparecer inteiro a palavra, o parda vai aparecer a palavra completa e o indígena vai aparecer a palavra completa. Já o código de descrição não vai me dar a palavra, ele vai me dar só o código, tá? Por isso ele é um código. É um código que significa uma outra categoria que eu tenho que ter no meu instrutivo de preenchimento. E aí o campo opção, gente, ele vai fazer para mim essa codificação automática, sempre a primeira opção sendo zero, a segunda sendo um e a terceira sendo 2 e assim por diante. Então, gente, de maneira geral, eu gosto sempre de usar valores legais, porque a gente tem menos erros aqui, porque a gente conhece realmente o que que a gente está selecionando como categoria. E eu indico menos o opção, tá? O opção é o que a gente mais erra, porque realmente é uma codificação que não é a gente que escolhe. Então, uma pessoa que está analisando isso pode interpretar e inverter aí essas categorias e aí a gente pode ter problema na análise de dados. Para terminar alguns campos, então, a gente ainda tem um campo que a gente usa bastante, que é o campo que a gente chama de grupo, né? O campo de grupo, então, ele não é um campo, na verdade, de criação de variáveis, ele é um campo para agrupar variáveis, né? Então, ele é composto por vários campos. Eu posso colocar dentro de um grupo vários campos. E aí, o que que ele te permite? Que é uma coisa que o App Info faz, que é muito interessante, que muito software não faz. Ele analisa tudo que está dentro daquele grupo ao mesmo tempo. Ele faz o que a gente chama de frequência combinada, né? E ele faz também tabelas, inclusive tabela 2 por 2 de várias exposições ao mesmo tempo. E aí o interessante é você colocar dentro desse grupo variáveis de mesma categoria, né? Com a mesma configuração, por exemplo, tudo sim ou não, ou tudo caixa de seleção. E aí você coloca no grupo lá e ajunta essas variáveis. Vocês vão ver que a gente tem alguns exemplos aqui depois, mas a gente usa muito para sintomas, para comorbidades, para esse tipo de variável sim ou não, né? Que a gente quer depois analisar de maneira mais rápida. A gente usa muito para as exposições também em investigações de surto. Por exemplo, se a gente está investigando vários alimentos, né? A gente pode colocar um grupo lá de alimentos e a gente vai analisar isso bem mais rápido. A gente tem que criar o campo sempre, ele é uma caixinha vazia, a gente coloca o campo dentro dele. Vocês vão ver na nossa parte prática aqui. Alguns outros que a gente não usa tanto são os campos botão de comando, que cria um botão executável no formulário. Executável no sentido de que você pode clicar nele e ir para uma página da internet, ou buscar, por exemplo, uma geocodificação. Então, ele cria um botão mesmo no seu formulário. A gente tem campo do tipo imagem, que permite que a imagem seja inserida no registro. Isso é bem interessante para tablet, por exemplo, né, para dispositivo móvel, que você pode tirar a foto, por exemplo, de uma carteira de vacinação, de um raio-x, de um exame, e deixar tudo isso registrado lá numa pasta que fica depois lá junto com a sua base de dados. E a gente tem o campo espelho também, que a gente não usa tanto, mas que pode ser interessante, que é para repetir, por exemplo, num questionário com várias páginas, se eu quero enxergar lá qual que é o ID, eu posso criar um espelho e aí o ID vai aparecer em todas as páginas do meu formulário, tá? A gente tem esse grade aqui também. O grade, na verdade, também é uma composição de campos, né? É como se fosse uma tabela com vários campos,
mas ele dá um pouco de problema, principalmente em dispositivos móveis. Eu não gosto muito, não. Eu prefiro criar os campos separados. A gente tem um que chama códigos, que é para relacionar um campo com outro. Por exemplo, a gente no Brasil usa muito código do IBGE com município. Então, se você digita um código lá, aparece o nome do município. Nesse exemplo aqui, por exemplo, eu coloquei a província e o código, né? É para facilitar o preenchimento de alguns campos. Você pode colocar uma lista suspensa de alguns códigos e, a partir disso, você preencher um outro campo. E a gente tem um campo relacionar também, que é um campo para, principalmente em investigações de surto, para relacionar um formulário com o outro. Por exemplo, quando a gente tem algum vínculo, a gente quer falar que essa pessoa é pai de um outro formulário, ou, por exemplo, é um contato de um outro caso. Então, isso a gente pode fazer com o campo relacionar. Bom, gente, para criar o campo mesmo, vocês vão perceber que o AppInfo ele tem várias maneiras de fazer uma mesma coisa, né? Então, por exemplo, aqui a gente vai ver que com a página em branco lá, a gente pode clicar com o botão direito, vamos lá, que é uma das primeiras maneiras da gente criar o campo. Clicando com o botão direito nessa folha, a gente vai selecionar aqui novo campo e escolher qual desses campos a gente quer criar. Isso é uma das maneiras de criar o campo. A gente pode também clicar duas vezes no campo ou arrastar esse campo para a folha. E aí eu vou mostrar na prática, vai ficar mais fácil para vocês verem. Quando a gente vai criar um campo, sempre vai abrir essa caixinha aqui, parecido com essa, né? E a gente tem que preencher a pergunta. Então, se você está fazendo um questionário completo, você pode fazer uma pergunta, por exemplo, aqui é uma variável do tipo data. Então, você pode perguntar: qual é a data do seu nascimento? Isso é uma pergunta. Mas se é um formulário mais rápido, vocês podem colocar a sua data de nascimento. Só que isso não é o que aparece na base de dados. O que aparece na base de dados é o nome do campo, tá? O nome do campo, gente, que é o mais importante para análise de dados. É isso que vai aparecer na tua coluna do Excel lá, ou que vai aparecer lá no AppInfo mesmo, quando a gente for analisar dados. Aqui não dá para colocar acento, aqui não dá para ser nome grande, tá? A gente sugere que seja no máximo com 17 caracteres, o que seria 17 letras aí, né? Porque se ele fica muito grande, a sua base fica muito pesada, muitas vezes não abre no tablet. Quando a gente vê erro no tablet, geralmente é nome do campo. Então, gente, o nome do campo é importante falar que quando você digita uma pergunta aqui, o App Input te sugere o nome do campo, mas a gente pode mudar para escolher o nome do campo mais fácil. Muitas vezes nos formulários mais organizados, assim também, a gente coloca uma codificação, por exemplo, Q1 para a questão 1, Q2 para a questão 2. E isso ajuda também a ficar organizado e ajuda na análise de dados depois, porque vai ter uma sequência em ordem alfabética das variáveis criadas, que é a lógica mesmo lá que eu estou falando para facilitar a análise de dados. Os campos com categorias, eles têm um passo a mais para criar. Além de eu criar lá o nome do campo e a pergunta, eu tenho que buscar a fonte de dados para a gente escrever as categorias lá, né? A gente pode usar a categoria nova ou criar alguma já existente. É aqui na fonte de dados, ó. Então, esses são valores legais, que é um campo categórico. É um exemplo. Eu coloquei a pergunta ou o nome do campo, e aí eu vou na fonte de dados aqui, ó. Tem um botãozinho aqui, ó. Eu clicando vai abrir essa janela, que é para configurar os códigos, tá? Então, eu posso criar um novo, que é aquela lista mesmo. Ele vai abrir uma lista aqui, você vai escrever as categorias. E a gente pode também pegar uma lista já existente, por exemplo, eu posso pegar uma lista de municípios do Brasil, uma lista de províncias de algum outro país, e aí ele já preenche aqui para mim uma lista que são as categorias que vão aparecer nas minhas variáveis categóricas, tá? Tem um botãozinho aqui, gente, que chama não ordenar. Para que que isso serve? Se você cria aqui uma lista de categorias, geralmente o AppInfo coloca essa lista em ordem alfabética, tá? Então, por exemplo, lá no exemplo de estado civil, solteiro, casado, o AppInfo, se você não marcar nada aqui, ele vai mudar e vai deixar o casado primeiro, o solteiro em segundo, porque o C vem antes do S, né? Então, se a gente não quer ordenar, se a gente quer criar uma ordenação própria, quando eu crio a minha lista, eu tenho que marcar aqui o não ordenar. E aí esse campo vai ficar não ordenado. Isso é importante principalmente para as variáveis ordinais ou hierárquicas. E aí um exemplo dessas variáveis são, por exemplo, escolaridade, né? Que a gente tem no analfabeto.
primeiro ano incompleto ou completo, e aí isso tem uma ordem, né? É uma ordem que importa. Um outro exemplo também que a gente não quer ordenar quando a gente trabalha com variáveis de escalas. Sabe essa escala, né, que a gente coloca ótimo, muito bom, bom, regular, ruim. Então, isso também a gente não quer ordenar, a gente quer que siga essa escala sempre. Então, a gente teria que marcar que o não ordenar para a variável não ficar ordenada. É, alguns atributos dos campos que a gente pode configurar também a gente pode fazer com que o campo seja só de leitura, a gente pode pedir para repetir o último registro, a gente pode tornar o campo obrigatório, né? E a gente pode, principalmente para as datas aqui, ó, selecionar algumas configurações para não ter muito erro de preenchimento. Então, eu posso colocar um intervalo de data, eu posso colocar que eu não consigo digitar data futura no questionário para evitar o erro também. Para os campos numéricos, a gente tem o padrão de números que eu falei lá, que é o número de dígitos, tá vendo? Um dígito, dois dígitos, três dígitos. Pode colocar o dígito com ponto no meio também. E para o campo de texto, a gente tem aqui o número de máximo de caracteres. Às vezes você não quer um número de texto muito grande, você pode restringir. E a gente sempre pode mudar a fonte também, tá? Pode deixar maior, pode deixar em negrito, então a forma como ele aparece no questionário pode ser configurável aqui também. Tudo isso são alguns dos atributos aqui, então, dos campos para a gente. As dicas finais para a gente criar e organizar um formulário. Então, eu já falei, quero repetir, porque isso é muito importante. Então, a gente sempre simplifica o nome do campo, ele muda, né? Então, a gente coloca, ele tem um nome automático ali, a gente muda ele. Só que depois que você abre a tua base de dados e começa a fazer a sua digitação, você não consegue mais mudar, a tua variável já está criada. Então, a gente tem que pensar nele quando a gente está criando o formulário. Depois, lá na análise, se tiver um nome de campo que você não consegue entender, já não adianta mais, que você não consegue trocar. A gente também, no final da criação de formulários, a gente tem que organizar a ordem de tabulação. O que que significa isso? É a ordem que o formulário é digitado, tá? Então, quando você vai criando os campos, o AppInfo automaticamente ele deixa a tua ordem de tabulação na ordem de criação de campos. Mas às vezes a gente erra, apaga um campo, coloca outro, e aí a gente precisa no final, então, olhar aqui, ó, com o botão direito a gente pede uma tabulação que mostra a ordem de tabulação, e se precisar a gente organiza essa ordem aqui. Eu vou mostrar isso na prática para vocês. Para organizar bem o seu questionário, a gente pode nomear páginas também e criar novas páginas aqui, inserir página. E a gente pode também criar modelos dos formulários, tá? Que é para salvar modelos e você pode mandar por e-mail esse modelo, você pode usar ele depois numa outra investigação e tudo isso. Os modelos ficam lá na pasta de modelos e eles aparecem ali também no criar formulários. E aí, uma outra dica importantíssima, não só para AppInfo, para quando a gente trabalha com análise no geral, eu estou criando um projeto, eu criei um formulário, eu sempre faço essa sugestão da gente ter um backup, né? Uma cópia desse projeto, desse formulário. E aí você tem que salvar os dois arquivos, tá vendo? Naquele meu exemplo, ó, ficou desse jeito aqui. Eu tenho um MDB, tenho um PRJ, eu mando isso sempre para o meu e-mail, para o Drive, eu coloco no pendrive, eu coloco numa outra pasta. Porque se eu depois resolver usar esse formulário para outra coisa, se eu resolver modificar alguma coisa dele, eu não vou perder o que eu estou usando, né? Então, eu sempre crio uma cópia. Quando então a gente tem um formulário finalizado, a gente pode começar a usar ele, né? E aí a gente vai digitar os dados. Só que aí a gente tem que fazer uma opção. Uma opção delas é se a gente vai criar depois um formulário que vai para o tablet, que é o dispositivo móvel, ou se a gente vai recolher numa entrevista em papel mesmo. Então aqui a gente tem uma entrevista em papel, né? Se a gente for entrevistar no papel, a gente vai já para o gravar dados. Lá a gente consegue imprimir um formulário, ou se você já vai imprimir isso de outro jeito, por exemplo, num Word, por exemplo, a gente pode só inserir os dados. Aí é o próximo módulo que a gente vai ver na próxima aula, que é o módulo de gravar dados, tá? Então, isso é para quando a gente quer digitar o conteúdo do formulário lá num formulário em branco, a gente já vai para o gravar dados diretamente. Dá para acessar ele pelo atalho
que está aqui na nossa página. E aí também a gente tem, então, a segunda opção, que é mandar esse formulário finalizado para um dispositivo móvel, tá, gente? Hoje o App Info ele é aceito em Android, mas também em iPhone, tá? Então você tem que copiar ele lá no arquivo. Você tem aqui, ó, vocês vão ver que tem um símbolo do Android aqui, ó, que tem uma opção que fala copiar formulário para o dispositivo Android. E aí você copia aqui e esse formulário abre depois no seu Android. Para você receber esse formulário lá, você já tem que ter o App Info baixado no seu dispositivo móvel, né? E tem que estar depois conectado para a gente copiar aqui. Dá para mandar por e-mail também, tem algumas outras maneiras de fazer isso. Aqui é uma foto aqui de como que ele abre lá depois, a coleta de dados dele é feita. E é bem interessante, a gente já usa bastante hoje em dia. Algumas coisas, tá? Nesse curso a gente não vai falar, se aprofundar muito disso, a gente não tem tempo, mas é, eu queria deixar algumas dicas essenciais para isso, né? Você pode mandar isso por e-mail também, como arquivo XLS, através de templates. E aí, uma outra coisa que eu gosto muito de citar aqui, para trabalhar com formulário em dispositivo móvel, tem algumas limitações de campos ou de códigos que a gente vai ver depois. E aí, o que que não é aceito? Não é aceito o número de telefone, não é aceito data-hora, não é aceito espelha, grade ou código, tá? Então, esses são alguns campos que a gente não pode criar se a gente quiser coletar dados no dispositivo móvel. Se vocês quiserem se aprofundar mais sobre o uso de dispositivo móvel, eu vou deixar então o manual. Aqui tem um manual do uso de Android e tem um vídeo também que a gente sugere que vocês podem olhar um pouquinho mais o funcionamento no Android, no dispositivo móvel. Bom, a gente já então falou um pouquinho sobre como criar. A gente está aqui como epidemiologista de campo, profissional de vigilância, a gente faz entrevista com as pessoas, então esses formulários eles são usados no nosso dia a dia, que eu mostro alguns exemplos, né, de entrevistas que foram realizadas com formulários para o curso, especialmente do curso de EPSUS no Brasil, que é o FTP, também em outros lugares, que é o curso de epidemiologia de campo. A gente tem aula só disso, né, de criação de formulários, então a gente daria seguimento lá numa criação de formulários para a gente treinar o uso do App Info. E aí eu apresento para vocês, então, uma atividade prática para criar esse formulário, né? Vocês já conheceram, então, toda essa parte teórica, vocês entenderam como é o software, as vantagens, as configurações. Então, eu vou trabalhar com vocês agora para mostrar um pouquinho aqui de maneira mais prática tudo isso que eu falei. E aí a gente vai também fazer uma atividade. Vocês podem tentar fazer ela aí, depois ver o meu vídeo, né? Continuar vendo a resolução dessa atividade. Mas a gente vai fazer uma atividade completa de criação de formulários, tá? A gente vai abrir um projeto no Criar Formulários. Esse projeto ele vai chamar Vacina e o formulário vai chamar Vacina COVID, tá? Vai ser um questionário com 22 variáveis e aí a gente vai construir neles diferentes tipos de campo. Para fazer essa atividade, eu quero que vocês sigam um passo a passo dessa tabela, desse quadro aqui, né? Então a gente tem uma ordem de criação, ó. O que que significa isso? Eu vou criar, então, meu primeiro campo vai ser um título. O título vai ter essa pergunta, que é a situação vacinal para COVID. O nome do meu campo vai ser esse, que está nessa coluna. E aí, quando eu tiver alguma configuração, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho um atributo, eu quero melhorar a letra para colocar negrito e tamanho maior, 14. Nesse campo numérico, meu segundo vai chamar ID, e ele vai ser um campo obrigatório e vai ter um padrão de 3 dígitos, tá? E aí, para os campos categóricos, eu já deixei as categorias aqui para ficar fácil para vocês. Por exemplo, o campo 7 vai ser do tipo valores legais, vai ser o país de nascimento, e a gente está trabalhando aqui com a categoria de 2 países, que são os países que fazem parte do nosso projeto. Então, a gente vai poder criar a categoria Cabo Verde e Guiné-Bissau. Para o campo sexo, que vai ser opção, pode criar masculino ou feminino. E aí, né, gente, vamos dar sequência nessa criação aqui. Vocês vão conseguir com isso é, testar, né, treinar todas as habilidades para a criação de formulários no App Info, tá? Então, eu vou agora fazer a resolução dessa atividade no programa. Bom, gente, agora vocês estão vendo a tela do meu computador aqui.
e a gente então vai fazer um passo a passo com vocês das principais coisas que eu mostrei hoje, né? Então, eu vou começar, gente, abrindo aqui para vocês uma tela do Google, para vocês verem que a gente pode, ó, escrever aqui, ó, App Info Download, tá? Então, observem aqui, ó, pode ser que tenha em outros lugares, ó, portal, vigilância, não, a gente quer que vocês entrem aqui na página do CDC, ó, tá? Centro de Controle e Prevenção de Doenças aqui, ó, esse CDC.gov aqui, né? Então, a gente vai entrar nele, ele já vai direto para a página que eu mostrei para vocês, ele já tá em português, tá vendo? Dá para mudar aqui para espanhol, inglês. E aqui, ó, eu vou baixar o arquivo em zip, né? Que a gente já falou um pouquinho sobre isso, porque que é bem melhor gravar esse arquivo em zip, tá? No meu caso aqui, ó, quando eu peço para baixar um arquivo, ele vem direto aqui para minha pasta, ó. Tá vendo? Essa é a minha pasta aqui de downloads. Eu vou recortar aqui e colar ele na minha área de trabalho. Vou mostrar para vocês é melhor. Eu vou colar ele aqui, então, na minha área de trabalho. Vocês estão vendo como ele tá, ó? Então, ele tá como dois, porque eu já baixei Repinfo algumas vezes aqui no meu computador. Então, só para mostrar para vocês que esse tipo de arquivo aqui é o que a gente vai tirar do zip, tá? Vocês podem extrair, ó. No meu computador tá como extrair tudo, de vocês pode estar um pouquinho diferente, mas é extrair para uma pasta. Essa pasta vai chamar Epinfo 2 aqui. Eu vou extrair tudo, ó, tá? Isso aí vai demorar um pouquinho também do computador de vocês, né? Bom, vocês vão ver que agora, ó, eu tenho a pasta aqui, ó, a mesma pasta que vocês vão ter, tá? Então, ó, só para vocês verem, essa é a pasta que eu acabei de baixar, né? Dia 31/7, que eu tô fazendo essa gravação nesse momento. Se eu clicar nela, vocês vão ver aquilo que eu já mostrei para vocês, ó. Primeiro que a gente tem aqui dentro dessa pasta do App Info os projetos, ó. Então, a gente tem projetos aqui, a gente tem aqui outros que a gente usa em treinamento e tudo isso, e aqui vão começar a aparecer outras pastas que são arquivos que eu já tenho e que eu posso ir salvando aqui, né, meus projetos novos, meus formulários novos. Se eu clicar aqui, ó, duas vezes, ele vai me abrir o App Info em inglês, tá vendo? Então, o App Info aqui ele está em inglês. Se eu clicar aqui na linguagem, ó, eu poderia mudar ele para espanhol ou para francês. Mas aí eu vou mostrar para vocês também como importar um arquivo em português, para a gente usar o App Info aqui no curso já em português com vocês. Então, deixa eu voltar aqui na internet, ó. Tá vendo que aqui no Downloads, ó, aqui eu baixei o App Info, aqui eu tenho traduções, ó. Dentro dessas traduções, eu tenho os arquivos em português. Eu vou baixar o mais recente, que é o da 7.2. Ele também vem zipado, tá, gente? Então, eu também recorto ele. Eu vou colocar ele dentro da minha pasta de AppInfo 2. E aí, como ele também é zipado, eu vou tirar o zip dele, porque senão eu não consigo importar esse arquivo lá depois. Vocês vão ver que ele é um arquivo simples, ó, em MDB, é um arquivo de tradução mesmo, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Meu AppInfo tá aqui. Posso clicar de novo para vocês verem aqui na linguagem. Eu vou acessar essa linguagem aqui, ó. E eu vou aqui no importar tradução, tá? Aqui no importar tradução, então, eu vou selecionar, no meu caso, né? O português, ó, clicando no P, ele já desce, eu vou escrever o português do Brasil aqui. E aqui na fonte de dados eu vou conectar aquele arquivo que eu acabei de baixar, ó. Vou buscar aquele para vocês verem, ó. Aqui, tá? Então, esse é o arquivo que eu acabei de baixar em português. Eu vou dar um OK, vai aparecer essa Cultural Resources, eu vou dar outro OK. Tá vendo que ele já tá fazendo um movimento de tradução aqui, ó? Significa que funcionou. Eu vou clicar em português e vou colocar apply, que é aplicar. Tá vendo? A troca do idioma não irá acontecer até que o programa seja reiniciado. Eu dou um OK, fecho meu app info, volto aqui, abro de novo e agora ele tá em português, tá? Português Brasil, versão 7.2.6. Queria só destacar sobre a tradução, gente. Algumas vezes essa tradução dá problema. Especialmente os problemas que eu tenho encontrado é quando
tem um antivírus muito forte no seu computador, então ele pode é, corromper o arquivo de tradução antes de você importar ele, tá? Se você também não baixa aquele arquivo zipado, se você baixa a versão de administrador, às vezes ele não traduz também, tá? Mas o passo é esse, é você ter o arquivo em algum lugar do seu computador, você ir lá e importar a tradução e depois aplicar para usar ela já traduzida. Então, a gente está trabalhando hoje com o criar formulários e eu vou clicar nele aqui para a gente ver um pouquinho mais do que eu falei sobre isso. Então, gente, essa daqui é aquela janela, eu já mostrei, né? Não vou repetir muito aqui das coisas que eu já mostrei. Eu tenho alguns modelos, alguns formulários que eu já criei. Nesse caso, o que eu vou fazer com vocês agora é a resolução da atividade, e aí eu vou fazer alguns comentários de algumas dicas, tá? Então, para fazer a resolução daquela atividade, a primeira instrução era criar um novo projeto, que aí a gente vai ver essa tela mudar. Então, eu vou criar um novo projeto aqui, tá? Eu falei que o nome desse projeto se chama Vacina. E aqui embaixo, ó, esse caminho aqui, eu vou deixar ele naquele apinho que eu acabei de baixar para vocês aqui, ó. E aí o nome do formulário vai ser Vacina Covid. Lembrando que eu não quero espaço, eu não quero acento, eu não quero hífen, tá? É bem simplificado mesmo isso daqui. Esse dados ele já é automático, tá? E aí a gente dá um ok, ó. Às vezes ele demora um pouquinho também, porque ele está criando, então, essa base de dados, esse arquivo. Bom, temos agora, então, aqui essa canvas que eu falei, né? Que é a tela, que é como se fosse uma folha em branco. Temos aqui, então, os tipos de campo que a gente pode inserir, começar a criação do nosso formulário. Temos aqui em cima um menu com algumas coisas que eu vou mostrando pouco a pouco para vocês também, tá? Então, para começar, né, criar os campos lá daquele exercício que eu mostrei para vocês, naquele quadrinho, eu vou começar criando um título para o meu formulário. Então, esse é o primeiro campo. Lembrando que eu comentei com vocês, eu posso arrastar, eu vou arrastar aqui para vocês verem, ó. É segurar no campo ali e puxar para minha tela. Lá, a pergunta, o texto, já está tudo lá como sugestão, gente. É situação vacinal para Covid-19. Opa, para Covid-19. O nome do campo aqui, ele não vai ser analisado, então eu vou colocar título sem acento, título 1, tá? Viram que eu modifiquei, né? Porque vem automaticamente aqui. Eu pedi também como atributo para mudar a fonte dele, ó. Então aqui eu quero um negrito número 14. Eu vou dar um OK, aqui a letra já mudou, eu dou um OK. Então, a gente tem aqui um título, né, para o nosso formulário, eu mudei a letra aqui, eu vejo que aqui, ó, quando ele fica azul, eu posso arrastar para lá e para cá, tá? Uma das coisas que a gente faz para configurar, às vezes, a folha, não tá lá no exercício, mas eu vou mostrar para vocês, é aqui no formato, colocar um fundo, ó. E o fundo pode ser uma imagem, tá? Assim, ele não tem muita flexibilidade, ele é bem simplificado nessa parte, mas ele te permite deixar aqui, tá vendo, ó, uma imagem, tá? Outras opções seria mudar a cor da folha, eu não gosto muito, mas tem alguns formulários cinza, por exemplo, né? E isso daqui às vezes não vai aparecer também, por exemplo, no tablet não vai aparecer. Então não se preocupem muito com isso. É mais importante ele estar organizado do que ele estar muito bonito ali, né? Então eu vou dar sequência aqui à criação dos outros campos. Então o segundo campo que eu pedi era um campo do tipo número, que é o campo identificação. E aí, tá vendo o nome do campo vem como ele tira o acento, mas ele mantém, e eu quero deixar ele menor, então eu vou colocar ID. Eu pedi para esse campo ser um campo obrigatório e um campo padrão de 3 dígitos, tá, gente? Significa que eu vou poder digitar nesse ID aqui até o 999, tá? São 3 dígitos que ele aceita. Cuidado com o obrigatório, tá? Esse campo obrigatório vai fazer realmente você digitar ele. Se você não digitar ele, ele não vai aparecer. Então, gente, além de eu puxar assim, arrastar, teria outras maneiras de eu criar os campos. Uma delas, ó, muito simples, é você aqui com o botão, tô com o mouse aqui. Então, uma delas é você, botão direito
e pedir um novo campo. O meu terceiro campo é um campo do tipo data, né? E a data que eu quero é a data da entrevista. E eu quero mudar aqui também, que vai ser DT entrevista, para ficar mais resumido. Só isso, dou um ok. Eu poderia colocar um intervalo de data, por exemplo. Eu só vou aceitar a digitação de uma entrevista que aconteceu depois de 2023, né? Mas assim, cuidado também com esse tipo de coisa se você não tem certeza de quando você vai concluir ou vai buscar dado retrospectivo, né? Então, essa configuração que a gente faz aqui no campo é permanente. Depois que eu começar a digitar ele, eu não posso mudar mais, tá? Então, essa daqui, ó, vocês viram que eu cliquei com o botão direito e criei o campo. Tem uma terceira forma, então eu posso arrastar, eu posso clicar com o botão direito, mas eu posso também, ó, eu vou fazer um campo de texto agora, ó, fazendo o seguinte, eu clico aqui no texto, tá? É texto maiúsculo que eu pedi. Quando ele fica azul, eu clico duas vezes, ó. Aí ele abre também para mim. Então, o Epinf tem mais de uma maneira de fazer algumas coisas. Iniciais do nome. Então, nesse caso, a gente não quis coletar nome, a gente só quis pegar as iniciais do nome, mas o nome do meu campo vai ser nome, tá? Só isso mesmo. Tá vendo que aqui ele fica em cima quando eu clico duas vezes, por isso que eu prefiro arrastar sempre ou clicar aqui no meio, mas é uma opção sua. Ó, vocês podem também aumentar aqui, diminuir, tá? Tudo isso, ó. Isso aqui é a parte da configuração. Vamos lá, então. Vou passar um pouco mais rápido algumas. A gente tem uma outra data, que é a data de nascimento. Essa, por exemplo, vocês podiam também fazer um intervalo de idade ali, para não ter data de nascimento futura. DTNASC. Vou deixar ele assim para a gente configurar ele junto depois. Deixa eu só deixar um pouquinho mais para cá, mas vou deixar ele embaixo para vocês verem a configuração depois. Aí tem também um campo, então, numérico. Vou fazer aqui, vou inverter de vez em quando para a gente ver dos dois jeitos. Que é o campo de idade, não é? O campo número 6. A idade vai se chamar idade, tá? E ele tem uma especificação lá também no atributo. Eu quero ele somente leitura. Vocês vão aprender daqui a pouco na próxima aula que a gente pode criar um código para calcular a idade a partir de um comando que eu dou aqui, tá? Posso deixar ele um pouco menor. Isso. Campo 7, então, vai começar a criação de campos categóricos. Eu falei bastante disso já, né? Então, a gente vai começar aqui pelo valores legais, tá? Para a criação do campo país de nascimento, tá? País de nascimento. Então, o nome do campo é país. E aí tem um passo adicional, tá, gente? Para criar esse tipo de campo, que eu tenho que criar uma fonte de dados, que são as minhas categorias. Nesse caso aqui, ó, eu vou criar uma categoria nova, e aí as minhas opções que eu coloquei lá são Cabo Verde, são meus dois países dos projetos, e Guiné. Observem que aqui eu posso colocar acento, ó, ai, Guiné. Hífen. E isso daqui vai aparecer na base de dados desse jeito, tá? Vocês vão ver mais à frente no curso, que a palavra aparece completa. Eu vou deixar desse jeito, porque está na ordem alfabética já, não preciso marcar o não ordenar. Vou dar um OK. Vocês vão ver como que ele aparece, é uma lista mesmo, ó. Os dois países estão aqui agora, tá? Então vamos lá, agora eu vou para o campo do tipo opção, é outro categórico, né? A opção que eu quero aqui agora é o sexo, tá vendo? Ele tem um layout diferente dessa janela, até mais fácil, até bonitinho. O problema dele é a codificação que ele faz. Nesse caso aqui, ó, eu tô criando uma variável sexo que eu quero duas opções, eu podia ter mais ou menos, tá? O jeito que ele mostra o campo ali também. Mas eu quero duas e eu já falei para vocês, a primeira vai ser masculino, sexo masculino, e a segunda vai ser sexo feminino, tá? Vocês vão ver que ele é diferente, ó, ele aparece assim, tá? Ele aparece assim, e aí vocês vão lembrar que na base de dados isso aqui vai ser zero e isso daqui vai ser um, tá? Que automaticamente ele se configura ali. Aí a gente tem um campo, então, agora, que também é categórico, mas é dicotômico, é sim ou não, é o campo gestante.
Gestante já está com o nome do campo certo, então tá mais fácil, vai ser ok. Vou deixar ele aqui. Aí depois, outro campo do tipo sim ou não, que é o campo tomou alguma vacina para a Covid-19. Aí eu vou mudar isso daqui, ó, isso aqui vai chamar para mim vacina, tá? Ó, não poderia deixar o nome do campo com tantas letras, tá, gente? Isso daí daria um erro para mim lá na frente. Então, vacina tá aqui. Ó, um detalhe, tá? Eu não mostrei para vocês, mas se vocês erraram alguma coisa, vamos supor que eu errei uma palavra aqui, ó. Eu venho aqui no Propriedades, clicando com o botão direito em cima do campo, e aqui eu posso mudar, ó. Vocês estão vendo que eu posso até mudar o nome do campo atualmente. Eu só não posso mudar o nome do campo depois que eu faço a digitação do meu primeiro registro, tá? Então, esse é o campo vacina. Bom, vamos lá. Depois eu tenho, então, o campo de febre, né? Uma caixa de seleção aqui. Vocês podem subir e descer a folha também, a folha acompanha aqui, você vai abrindo a folha em branco. Bom, gente, então tá. Depois da criação do campo de tomou a vacina, eu vou para um campo numérico, que é o campo número 11, tá? Que é um campo aqui, ó. Você vai perguntar para a pessoa se ela tomou a vacina e depois você vai perguntar número de doses. E ele vai se chamar doses, tá? Ele vai se chamar dose. Você podia configurar o padrão aqui também, mas não precisa. Lembrando, então, que esse é um campo quantitativo, numérico, você pode calcular a média do número de doses depois e tudo isso. E aí, então, a gente também vai criar relacionada à vacina a data. Só que aí a data da primeira dose, tá, gente? É um formulário simplificado para treinamento, então, num outro contexto, a gente perguntaria a data da primeira, data da segunda, data da primeira dose. E eu quero que isso aqui se chame DT vacina. DT. Eu não estou configurando nada, porque eu não coloquei nada no quadrinho lá para vocês, era assim mesmo que eu queria. Depois, então, de perguntar da data da primeira, tem uma pergunta do tipo sim ou não, novamente, uma dicotômica, que é: teve alguma reação após tomar a vacina? Tá. Então, aqui o nome do campo vai ser. Ai, eu nem precisava apagar tudo. Reação, vacina. Quero que vocês tentem fazer o mais igual ao meu quadrinho, para a gente depois ter é, mais fácil a correção, vocês conseguirem identificar os erros também. E aí, gente, esse campo aqui também, então, ele vem depois dele com um campo do tipo caixa de seleção, é a caixinha lá, o que também é um sim ou não, mas o não aqui é preenchido automaticamente para três sintomas: febre, o nome do campo é febre mesmo. O segundo é dor no corpo. Aqui eu coloquei dor corpo no nome. E o terceiro, opa, tá espalhadinho, já já eu arrumo. Dor de cabeça. Vai chamar dor cabeça. Dor cabeça. Sem ser cedilha, tá, gente? Então tá, vamos juntar ele um pouquinho aqui, ó. Eu coloquei um outro campo que é para se a gente tivesse. A gente podia ter colocado um outro cheque chamado outros, mas não, eu pedi direto aqui um campo de texto que vai se chamar outras reações. Então, se a pessoa tiver tido outras reações que não sejam aquelas, a gente também vai conseguir captar aqui as reações nesse formulário, tá? Então, ele vai ficar mais ou menos assim. Aí eu peço, ó, esse é importante, tá? Porque ele é diferente. Esses aqui são bem fáceis, mas é quando eu peço, então, um grupo, meu próximo seria um grupo, né? Vocês vão ver que o grupo, ó, o grupo, eu vou colocar ele aqui embaixo para vocês verem. Ele tem um nome aqui que eu coloquei, o grupo vai chamar Reações Apresentadas. Eu coloquei o nome do grupo.
de reações. Se eu só criar ele, gente, ele é uma caixa vazia, ó, não tem nada dentro dele, tá vendo? Então, o que que eu faço com o campo de grupo? Eu coloco variáveis dentro dele, ó. Então, as reações que eu quero agrupar é a febre, a dor no corpo e a dor de cabeça. Vocês vão perceber que lá na análise de dados isso é muito útil, tá? Então, isso me permite avaliar esses sintomas separados ou esses sintomas juntos, tá? O outras reações eu não vou colocar aqui dentro porque ele não é dicotômico, então eu não conseguiria analisar uma variável de texto junto com outras variáveis dicotômicas, né? Então vamos lá, estamos quase acabando. A gente tem também, então, uma pergunta de sim ou não para investigar se a pessoa teve COVID, e isso vai chamar COVID, quero simplificar esse nome. Se ela teve COVID, eu vou perguntar também a data, outra variável de data aqui, data que teve Covid-19, direitinho, pela primeira, data que teve pela primeira vez, vai se chamar DT Covid. E aí eu quero uma outra categórica, essa é interessante também a criação dela, que é um código de descrição, ó, que é para quê? Para o tipo de atendimento para Covid-19, tá? Essa variável eu também vou simplificar, ela vai chamar atendimento. Opa, atendimento, tá? E aí, observem, ela é uma variável categórica também, eu já coloquei para vocês lá as opções. E então, eu tenho que ir na fonte de dados e criar minha listinha suspensa aqui, tá? Então, gente, eu vou criar uma lista nova, porque eu vou estar fazendo isso pela primeira vez. Se fosse uma escala, por exemplo, eu podia criar uma vez só e depois usar a escala existente. Mas eu estou criando uma nova. Eu vou criar de um jeito aqui só para vocês verem, ó. Eu vou colocar não atendido. Não foi atendido, na verdade, né? Eu escrevi mais completa a frase. Ambulatorial e hospitalar. E eu quero que vocês observem qual é a diferença desse campo para o outro. Eu vou tentar criar ele, olha o que vai acontecer. Ele vai falar, por favor, separe o comentário do valor legal com um hífen. Não foi atendido. Então, assim, eu não posso criar código de descrição, sem ter um código na frente, porque na base de dados esse não foi atendido não vai aparecer. O que vai aparecer é o NA. Por isso que eu dei lá para vocês o NA, A e o H, tá? Na base de dados eu só vou ter essas três codificações aqui. A palavra não vai aparecer. Eu vou dar um OK sem marcar o não ordenar. Aí vocês vão ver o que que vai acontecer. Depois eu volto aqui. Então, ó, ele faz uma lista suspensa também. E tá vendo o que ele fez? Ele mudou o ambulatorial, o hospitalar e o não atendido. Ele colocou em ordem alfabética, tá? Se eu tivesse que voltar lá, ó, para não mudar, eu ia marcar o não ordenar. Vou colocar, ó. Quando que a gente faz isso também? Além das variáveis ordinais que eu já citei, às vezes eu já sei que, por exemplo, a principal característica do meu adoecimento é de gente não atendida. Essa vai ser a mais respondida, eu deixo ela primeiro, né? Como se fosse numa ordem crescente de respostas já, só para facilitar a minha digitação. Olha o que aconteceu. Com o não ordenar, ele fica na ordem que eu criei, tá? Só para vocês verem a escolha do ordenar ou não ordenar. Ordenar. E aí a gente tem, para finalizar, um campo multilínea aqui, ó, que é o campo de observação, tá? E eu vou chamar ele de OBS. Eu posso aumentar ele aqui também, como eu falei, isso faz parte aqui da configuração, da estética, tá? Dá uma conferida aqui para ver, ó, alguns também, quando ele desaparece assim, a gente ajeita eles. Então, assim, não é o propósito aqui fazer uma coisa também com muita preocupação da estética, mas minimamente eu vou mostrar para vocês. Uma forma de deixar ele mais alinhado, por exemplo, ó, é você depois marcar os campos, e aí com o botão direito você pode fazer assim, ó, alinhar
a seleção em 3 colunas, ó, o que ele faz. Ele deixa pelo menos na mesma altura, ó, tá? Então, alinhar a seleção em 3 colunas. Aqui também, ó. Então, assim, é uma maneira que você faz para você deixar ele um pouquinho mais organizado. Tem gente que usa o próprio grupo, assim, ó, para fazer campos de identificação, para dar títulos, tá? Ou usa mesmo o próprio título para configurar mais, tá? Ó, ele cobriu um pouquinho aqui, eu não gostei. Deixa eu chegar para cá. Então, gente, Epinfo também é para vocês explorarem ele mais aí também, ó. Peraí. Tem que acender os dois para movimentar junto, tá? Bom, gente, terminando aqui então a criação dos campos que eu queria, dei uma alinhada neles. Uma boa maneira, uma ferramenta muito útil para eu avaliar se o meu formulário está correto, está faltando alguma coisa, é vir aqui no Ferramentas e olhar o meu dicionário de dados, tá? Primeira coisa é olhar também, ó, o nome dos campos, se o nome está correto. Ó, tá vendo aqui o Denasc? Tá faltando um T aqui, ó. Então eu tenho que arrumar ele. Aparentemente os outros estão ok. E eu já estou percebendo que aqui tem alguma coisa, ó. Tem uma tabulação zero na identificação aqui que ficou invertido. Então, isso vai ser bom para eu mostrar para vocês. Todos os campos estão aqui. Eu tenho um repetido no 16, porque o grupo não conta, e tenho 2 zeros. Então, eu tenho 22 campos. Aqui, tá vendo? Ó, o que é obrigatório, o que é apenas leitura, tá? Então, algumas configurações aqui do meu dicionário. Se eu colocar no ver ou imprimir, ele aparece de uma maneira mais bonitinha aqui para vocês, ó, nesse formato azul. Isso aqui poderia ser copiado, mandado para o Word, mandado para o Excel, tá? É uma maneira da gente corrigir. Então, vamos voltar lá, que eu vi que eu quero mudar o DTNASC, né? Ó, ele tá DNASC, faltou um T aqui para mim, DTNASC. E aí, gente, tem uma coisa muito importante, que é ver a tabulação. Qual que é a ordem que tá aqui da minha digitação, tá? Então, isso aqui se chama tabulação de dados, é com o botão direito que a gente acessa. Eu mostrei lá o que a gente pode ver a ordem, então eu vou clicar aqui, ó. E aí vocês vão ver aqui, ó, tem uma coisa interessante aqui, ó. Tá vendo? Nem sei em que momento que eu fiz isso, acho que foi na hora que eu organizei ali o alinhamento. Vocês estão percebendo que do 2 vem para o 4, vem para o 3? Isso não pode acontecer para mim, por quê? Porque a data de nascimento ela tem que vir antes da idade. Então, a digitação tá ok, eu venho do 2 para o 3 e volto para o 4, mas em algum momento eu inverti ele aqui. Então, depois eu vou ter que arrumar isso, tá? Essa tá certo, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que que acontece com o AppInfo? Se agora eu tivesse esquecido de algum campo e criasse, mesmo que eu colocasse ele aqui, por exemplo, ó, alguma pergunta, outra pergunta, fabricante da vacina. Se eu colocasse ele aqui, ó, ele ia digitar esse por último, que é a ordem de criação. Então, o que que eu faço? Eu mudo tabulação. Eu vou inverter aqui para vocês verem. Ó. Eu vou trazer o idade para cá e colocar a data de nascimento aqui, ó. Tá? E aí, o que eu poderia fazer, então, era, na tabulação, criar uma nova ordem, ó. Ele vai lá e ordena, tá, gente? Essa ordenação, ela é bem importante. Ó, o que que ele fez aqui, ó? Ele deixou esse depois desse, ó. Então, aqui tem um problema já. E por que que ele faz isso? Porque no alinhamento, ó, esse está mais alto do que esse. Então, aqui eu tenho que arrumar, ó. Tem que ficar mais alto se eu quero que ele venha antes, tá? Esse campo opção, às vezes eles confundem a gente por isso. Por isso que eu coloquei o outro ações mais baixo, porque o alinhamento dele da tabulação também é para quem tá mais... Quem vem antes, né? Vamos lá, de novo. A gente sempre faz isso, então, quando a gente termina e tá tudo pronto para ser digitado, praticamente, tá? Então, aqui é como a gente poderia, por exemplo, aqui, ó, para configurar um pouco mais, dar um nome para essa página, se eu quisesse. Se eu tivesse aumentando meu questionário, eu podia inserir uma nova página aqui, né? E eu poderia também fazer o que aqui? Criar um modelo. Tá vendo essas perguntas aqui, ó? Essas perguntas aqui são perguntas que eu poderia, em um segundo questionário, usar como sociodemográfica. Então, como que eu crio um modelo? Posso marcar aqui, ó, essas perguntas que vão entrar, as que ficam em azul, e com o botão direito aqui embaixo, ó, salvar essa seleção como modelo. Por exemplo, dados
sociodemográficos, por exemplo. Que isso ia me facilitar a vida? Quando eu criasse um formulário novo, ó, aqui no modelo, do lado esquerdo agora, vocês vão ver que tem campos. Vocês vão ver que eu tenho dados sociodemográficos. Ó, eu já tinha um modelo aqui antes, porque eu fiz isso alguma vez anteriormente, mas eu pego esse dado e já coloco ele no meu formulário e ele é automático. E aí eu não preciso ficar criando isso toda vez, tá? Eu tenho um modelo de formulário também, tá vendo, gente? Alguns que eu já trabalhei aqui, ó. E outra coisa que vocês podem fazer é criar também um modelo do formulário, ó, que é salvar esse formulário como modelo. Quando a gente salva como modelo, eu vou colocar assim, ó, vacina, aula, ProEP, eu lembrar. Ele vai lá para minha pasta de modelos. Aí você pode mandar isso por e-mail, por exemplo. Vocês podem mandar esse formulário por e-mail como XLS. Eu vou abrir, então, para terminar essa parte aqui. Eu vou abrir a minha pasta lá, onde eu criei, tá vendo? Foi no meu App Info 2 aqui. Tá vendo que eu deixei o meu vacina aberto, ó? Vocês estão vendo que eu tenho 2 vacinas aqui, ó. Então, os arquivos foram criados hoje. Esse é a minha base de dados. Ela vem com 2 arquivos. E dentro da minha pasta aqui, ó, de modelos, deixa eu ver. Eu tenho, ó. Ah, ele ficou em outro App Info, mas eu já tenho, ó, os demográficos, algumas coisas aqui, tá? Então, o App Info, ele salva, ó, o projeto também como modelo. Se vocês quiserem, vocês podem também dar uma olhada para conhecer outros. E página também, você pode salvar só uma página ou outra página, tá? Então, gente, essa é a primeira parte. Para terminar aqui, eu vou só mostrar para vocês, então, que a gente tem ali um questionário parecido com esse, né? Que foi o questionário que a gente produziu. Então, gente, esse dicionário de dados apresenta para a gente a resolução da atividade. Eu espero que vocês façam a atividade para treinar. Esse é uma maneira da gente revisar realmente tudo que a gente viu, né, de formulário. Então, na próxima aula, a gente vai continuar trabalhando com esse formulário. E aí a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na configuração desses campos. Vou agradecer a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês usem o App Info, façam a atividade. Vou deixar os meus contatos aqui, o meu contato pessoal e também o contato da comunidade de prática, caso vocês tenham alguma dúvida, né? E trago as referências para vocês. Queria destacar para vocês o guia do usuário, que está disponível na página do CDC. É bem completo, tem exemplo de campos, de uso do App Info. E a página oficial do programa também traz tudo aquilo para vocês lá que a gente já mostrou. Então, agradeço e vejo vocês em breve na nossa segunda aula.